Para quem não sabe, uma lesão multiligamentar equivale a uma luxação do joelho. Então o pessoal fala, foi só uma luxação? Luxação muitas vezes é pior do que uma fratura. Você teve lesão do ligamento cruzado anterior, parcial do cruzado posterior e uma lesão do que a gente chama complexo medial ou canto medial. Então, seu joelho desencaixou totalmente. E quando isso acontece, pode acontecer uma lesão vascular, né, que é a lesão da íntima, da poplítea, e tem casos que a gente tem que ficar monitorando, senão você pode ter uma oclusão arterial, o paciente amputar a perna. Eu não sabia do risco de amputação, né? E ela sabia. Então, acho que era isso que depois eu fui entender a preocupação dela, né? Ainda bem que ela me contou depois, não me contou antes, porque isso podia me abalar ali. Lembrando que a parte emocional do cliente, do paciente, nesse momento, é importantíssimo para a recuperação. Olá a todos, nós estamos aqui mais uma vez no OrthoTalks, onde a gente fala de ortopedia 360 graus. E para contar hoje uma história completa, uma história de superação, de recuperação, nós temos aqui dois convidados muito especiais. Rafael Cordeiro, que se tornou um amigo, era um paciente, agora está reabilitado, então posso falar. E o Maurício, né, que é massoterapeuta, faz recovery, tem uma longa experiência aí. Esse episódio aqui fala sobre joelho, mas fala também de recuperação, fé, e eu vou deixar a palavra com vocês. Mauricião, você pode se apresentar, contar um pouco aí sobre a sua carreira. Quem é você? Boa tarde, meu nome é Maurício Leandro, sou massoterapeuta já há aproximadamente 30 anos. Trabalhei em 2 equipes só na minha vida, Jaraguá do Sul, de 98 a 2010, e uma temporada em São Paulo, Sorocaba, Brasil Quirim, e aproximadamente 10 anos de seleção brasileira. Hoje nós administramos um estúdio de massoterapia, onde há 3 profissionais altamente capacitados e qualificados. O Samuel, acupunturista, Lucas, fisioterapeuta, e eu como massoterapeuta. Então esses 3 profissionais aí hoje compõem aí a equipe da ML Massoterapia. Perfeito. Rafa, conta aí como você me conheceu e quem é você? Meu nome é Rafael Cordeiro. Eu era mecânico de elevador, sempre gostei de jogar futebol amador. E alternando trabalho e sempre esporte e a turma, né? A turma da igreja, a turma do futebol. E mais um dia comum era acabar o trabalho, ir jogar o futebol, campeonato com os amigos. E eu rompi, tive uma lesão de multiligamentar, né? Uma bola boba, sozinha, chutei pro lado e caí em cima de um companheiro e virei o joelho inteiro. Fui pro hospital com os bombeiros e conheci o doutor que, graças a Deus, estava de plantão aquele dia. Muito obrigado pela introdução e pelo agradecimento, Rafa. Eu vou também, baseado no que você falou, atleta, né? Toque em mim e descansa, né? Que está escrito na sua camisa. Na camisa do Mauricião também, Open Cage. Eu ganhei meu presente aqui também. Muito obrigado. Aí, hoje, o nosso apoiador aí, Open Cage, através de vocês, mandou esse presente e vocês abraçaram a causa. Por favor, aí sigam a Open Cage, é a marca lá de Jaraguá. Se quiser falar em nome do pessoal e agradecer, por favor. É a marca do nosso pastor Melchior. Ele assistiu até uma palestra de um pastor americano, que é Jaula Aberta, né? Sobre a jaula aberta, sobre leões que estão presos dentro da jaula, e ele quer ajudar esses leões a sair fora da jaula e alcançar o seu propósito. Então, essa marca sempre tem provérbio, sempre tem uma palavra de Deus, uma palavra de uma visão fora da caixa, né? E é isso, ele está começando com esse projeto e estamos apoiando ele no que a gente puder. E é isso. Legal, camisa é descolada para jovens como nós.
Sim, verdade, verdade. Vamos lá, então, Maurício, você teve diria, viveu aquele auge do futsal brasileiro, acho que você estava lá nos bastidores também, Jaraguá Futsal principalmente. O que você tem para contar para nós dessa experiência a nível profissional? Você teve lá com muitos atletas, como foi essa época na sua vida? Você compor uma comissão técnica hoje, acho que é o sonho de qualquer profissional que entra dentro do esporte, né? Eu, como nunca tive essa aptidão de jogar bola, Rafa, eu não sei jogar bola, então eu optei a comissão técnica, né, como massoterapeuta. Então é sempre uma satisfação, um prazer muito grande você trabalhar com profissionais de alto nível, de alto rendimento. Então, automaticamente, quando você convive no meio dessas pessoas, você acaba elevando-se ao nível deles, porque se você puder acompanhá-los, você tem que estar na mesma sintonia. Então, eu tive essa honra, né, nos lugares onde eu passei, tanto em Jaraguá do Sul, os anos que eu tive lá, ou por Sorocaba, ou por seleção, Deus foi tão bom na minha vida que eu sempre trabalhei com profissionais sensacionais, sempre dispostos em ajudar, e quando se fala em comissão técnica, nós falamos em equipe, né? Todos imbuídos num só intuito, num só potencial, que é elevar a equipe. Então, poder trabalhar com profissionais desse nível, para um profissional é fantástico. E eu sou muito grato por ter amigos e ter contato com eles até hoje, né? Você tem você é amigo pessoal de alguns jogadores, né? De fato, eles estavam machucados, tinham lesões e passavam lá na sua mão, né? Então, depois, se você quiser mandar umas fotos, o pessoal coloca aí. Falcão, um grande jogador, esteve contigo muitas vezes, assim como outros exemplos aí. Falar do Falcão dispensa qualquer tipo de comentário, né? Um cara sensacional. Tive a honra de ser campeão dentro da equipe ou na seleção brasileira com ele e poder vivenciar toda essa ética, todo esse profissionalismo de caras igual o Falcão. A gente fala do Falcão, mas existe centenas, Franklin, Thiago, todos os jogadores que ali compõem, e você poder estar do lado de dentro do balcão, acompanhar isso, é maravilhoso, cara. Você vê que não é só a foto bonita, né, cara, com o troféu, com a medalha, não, existe uma abdicação muito grande atrás disso tudo, né? Você deixa familiares, você deixa pessoas que você ama, pessoas que amam você, e você vê isso no olhar de todo mundo. Tá todo mundo concentrado e todo mundo se abdicando da mesma forma. Então você poder conviver com profissionais desse nível fora da curva, irmão. Excelente. O esporte é divino, cara. Demais, né? E hoje, seu foco, claro, você atende desde amadores, talvez idosos, dores comuns, dores de atletas. Você tem algum foco específico, até pacientes pós-operatórios, ou tem um leque muito grande? Você tem... Sim, hoje, como eu falei no início, a ML Massoterapia compõe em 3 profissionais, né? O Lucas, fisioterapeuta, o Rafael teve a honra, o prazer de conhecê-lo pelo lado de dentro do balcão durante esse processo. Existiram outros profissionais, o Serginho da CRJ, outro cara magnífico que veio do Botafogo, depois o Rafael pode falar melhor sobre essas pessoas. Nós temos lá o Samuel, que é um acupunturista com mais de 15 anos de experiência no mercado, veio do interior de São Paulo, está aí já o 2º ano conosco. Então a gente está com uma equipe, vamos dizer, multidisciplinar dentro da ML, né? Quando as pessoas vêm nos procurar, nós traçamos um trabalho, avaliamos o cliente, avaliamos através da anamnese, avaliamos a prescrição médica do nosso cliente, e ali dentro a gente acaba traçando, ou o Lucas ou pode continuar comigo ou vai com o Samuel. Então é uma equipe muito fechada e onde a gente trabalha em conjunto.
que o nosso maior intuito dentro da ML é ver o nosso cliente bem. E quando ele entrar lá conosco, que for através de algo terapêutico, que ele saia de lá o mais rápido possível. Perfeitamente. Então essa é a nossa filosofia. E o Rafael, nós tivemos um prazerzaço de tê-lo lá conosco, cara, que... Eu já vou chegar lá nessa parte. Muito legal, Maurício, dessa parte que você fala, porque eu já passei lá contigo, né? Doutor, sou prova viva, cliente. né? Como eu opero bastante, vive na tensão do plantão, muitas vezes eu não preciso ter uma lesão para ir lá. Então, fazer esse recovery, esse relaxamento me ajuda no meu trabalho de parte ergonômica, para não ficar com dor cervical, travado, enfim. E quando eu fui lá, você realmente fez uma anamnese profissional, você não chegou lá, só falou... Vou te destroncar aí, que o pessoal procura, fala, vou no massagista para desembolar nervo. Desembolar nervo. Então, o pessoal, tem casos até que pacientes chegam para mim, fui no Maurício e ele falou que ele não ia fazer nada antes de eu passar aqui com você. A gente trabalha com ética, né? Como você falou ali, são várias idades e vários tipos. Tem o atleta do final de semana, tem um atleta não profissional, mas que procura um rendimento massa, tem um atleta que está começando, tem um não atleta. Então, quando cai lá dentro, a gente tem que ter o feeling do que a gente vai servir para aquela pessoa, né? Você perguntou qual é o forte hoje da gente. O meu forte hoje são triatletas, né? Ou triatletas, triatlo, Ironman, ou que executam somente corridas de alta quilometragem, né? Ultramaratonas, natação ou pedal, ou mountain bike ou speed. Esse é o nosso feeling maior. Mas a gente atende todos, a gente atende os sedentários, a gente atende o brother lá do piso da fábrica que está com dor, por movimentos repetitivos. Nós tratamos lá o irmão do hospital que pelo estresse do ambiente, às vezes ele te traz tensões musculares muito grandes. A gente trabalha também, a gente tem um trabalho para esse tipo de pessoas. Tem para o atleta de alto rendimento, tem para quem está começando, mas tudo passa pelo funil da anamnese. Não podemos fugir disso. Ótimo, perfeito. Atenção, então, triatletas, ultramaratonistas e outros loucos em geral, se precisarem de um recovery e outras coisas em Jaraguá região, procurem o Maurício. Rafa, passando a palavra para você. Você, não sei se queria ser jogador profissional, mas naquele fatídico dia lá, você estava num joguinho mais ou menos lá, estava num campeonato. Como é que foi a sua lesão? Você achou que era uma coisa simples, só torceu? Conta com a sua visão. Era um campeonato veterano, né? Que daí eu já passei de fase agora, né? Veterano. E aí, na hora, eu mandei colocar no lugar. Eu falei, coloca no lugar, isso só desencaixou alguma coisa e coloca e eu vou pro jogo de novo. Mas pela cara do pessoal que eu vi ao redor, estavam bem assustados, né? Aí eu vi que o negócio era sério. A dor foi a maior que eu já senti. Eu nunca tinha sentido uma dor que nem aquela. Mas eu não conseguia saber a gravidade, né? Mas foi o que eu te falei. Na hora quente ali, eu falei, coloca no lugar aí que eu consigo, né? Que eu vou dar um jeito, né? Mas como eu vi o pessoal assustado e alguns já com a mão na cabeça, outros... E isso foi à noite, se eu não me engano, né? Foi 9h30 da noite. E depois daí foi de resgate? Alguém ligou pro SAMU? Ou você... Sim, ligaram pro SAMU e o SAMU que me imobilizou, fez todo o procedimento correto ali. Perfeito. Eu até conheci os meninos do SAMU ali que... Eu não lembro se era final de semana. Era uma sexta-noite. Sexta-noite. Sexta-feira. E veio a calhar que quando você chegou no plantão lá, eu tava lá, de plantão. Eu falei uma coisa pra você no dia, não sei se você vai lembrar. Você falou, não tá legal. Seu joelho tá fora do lugar. Tem uma lesão multiligamentar, mas eu sou especialista em joelho. Você machucou seu joelho no dia certo, vamos resolver, né? E aí a gente, apesar dessa notícia trágica, né, cirurgia foi indicada de imediato. Você ficou muito assustado com essa informação na hora? Você estava com dor? O que acontece na mente de um paciente? Eu sou muito técnico, então
Traga essa emoção para nós. Assustadíssimo. Cara, eu amo jogar futebol. A vida inteira joguei futebol, né? Então, cara, nesse dia eu achei que eu não ia mais jogar, né? E depois eu pensei que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer. Mas primeiro eu pensei nisso, cara, que eu não sei como é que cada um pensa, né? Eu, nesse dia, e tu foi muito claro comigo. Achei muito claro o que tu falou, eu entendi tudo que tu falou, né? Mas na hora eu só pensei, e agora, cara? E agora? Como é que vai ser? E depois eu pensei, né? A minha mulher vai me matar, né? Isso que eu pensei, né? Pensei, meu Deus, se eu não morrer aqui, ela me mata depois. Exatamente isso. Às vezes, no momento do trauma, a gente pensa, não sabendo da real gravidade, que daqui a pouco eu faço um comentário técnico, às vezes, não vou poder jogar bola e vou apanhar da mulher, né? Mas, na verdade, a preocupação é que, putz, eu posso ficar sequelado, posso, né? Então, assim, para quem não sabe, uma lesão multiligamentar equivale a uma luxação do joelho. Então o pessoal fala, foi só uma luxação? A luxação muitas vezes é pior do que uma fratura. Então, você teve lesão do ligamento cruzado anterior, parcial do cruzado posterior e uma lesão do que a gente chama complexo medial ou canto medial. Então, seu joelho desencaixou totalmente. E quando isso acontece, pode acontecer uma lesão vascular, né, que é a lesão da íntima, da poplítea, e tem casos que a gente tem que ficar monitorando, senão você pode ter uma oclusão arterial, o paciente amputar a perna. Né? Então, a pessoa fala, luxação, saiu sem perna. Né? Então, não podemos banalizar. Enfim, de jejum, vamos ao centro cirúrgico, né? Daí colocou o aventalzinho, foi pro centro cirúrgico. Você lembra daí ou bateu? Lembro. Ali eu só pensava nela ali, na minha esposa, né? Como é que ela ia digerir isso? Ela não estava sabendo ainda. Ela não estava sabendo ainda. Eu liguei para ela, mas ela estava descansando, né? Tanto que eu saí de casa, ela já estava dormindo, né? Eu falei pro meu filho trabalha na VEG, né? E aí eu falei para ele, filho, vai em casa, acorda a mãe e avisa que tá tudo certo. O pai tá aqui no hospital e tá tudo certo. Eu não falei de cirurgia, não falei nada. Só não ia adiantar nada, né? Não ia mudar em nada, né? Mas eu tava preocupado com ela, preocupei comigo, mas depois eu preocupei com ela porque ia cair tudo nas costas dela, né? Depois, né? Querendo ou não, né? Tempo parado, tudo. Contas a pagar, né? Muita coisa para se pensar muito rápido, né? Mas E aí, centro cirúrgico? Estava lá, a anestesia apagou? Ou... Eu ainda brinquei um pouco ali contigo, né? O que tá furando a minha perna aí, mas depois eu apaguei. Só o outro dia que eu vi aquela gaiola na minha perna lá. A conduta inicial foi fazer um fixador externo, né? Estabilizar o seu joelho no lugar para dar a estabilidade propriamente dita e garantir outros exames que a gente precisava, o Doppler, outras investigações, né? Então você saiu, torceu o joelho e saiu com um fixador externo, aqueles ferros tudo por fora. Um pouco assustador também, acho que o paciente, mas enfim, era o que precisava ser feito naquele momento. E aí depois você foi pro quarto, né? E aí acho que você tomou a bronca daí, ou não? Tomei. Mas depois ela me falou, né, o porquê ela se assustou, tudo, porque eu não sabia do risco de amputação, né? E ela sabia. Então, acho que era isso que depois eu fui entender a preocupação dela, né? E ainda bem que ela me contou depois, não me contou antes, porque isso podia me abalar ali. Eu tava com muita fé ali que aquilo ali era de alguma forma, algum propósito, alguma coisa. Eu acredito muito nisso, né? Que Deus me parou, né? Para eu focar em outra coisa, pensar em outra coisa e até aprender com isso, né? Então, foi muito bom ela não ter me falado. E eu lembro de uma frase que tu falou quando ela chegou, né? Ela estava triste, estava até enxugando as lágrimas e tu falou para ela, ainda bem que eu estava de plantão, né? Eu sou especialista, estava de plantão, tem uma boa notícia nisso, calma, né? E tu sempre com o teu sorriso, né? Falando e
E isso acalmou nós todos, né? Eu nem gosto de lembrar, cara. Eu gosto, eu vou fazer esse comentário, já que você puxou esse assunto seu de fé e perseverança, porque eu tento trazer, é um ambiente para nós sempre trágico. Eu tento sempre trazer uma positividade, mesmo dando uma notícia ruim, não banalizando o cenário, mas tem uma coisa que eu não gosto de murmuração, né? Ficar murmurando, ficar se vitimizando, cara, ferrou, vamos arrumar, né? Então, assim, é isso que eu tento trazer, cara, tá tudo ruim, mas tem solução. E aí, quando eu fui passar a visita lá no Rafa e vi vocês lá, eu já percebi que vocês tinham algo diferente, né? Até porque você acha que montou um santuário um dia lá, né? Tava uma bibliona desse tamanho assim, e lendo e intercedendo, falando, acho que com os parceiros. Não sei se você já sabia, Maurício, da situação já, né? Então, eu acho que ali você encontrou, acho que o seu principal ponto de apoio, né? Você já sabia também, quando ele estava internado, Maurício, ou ficou mais... Lógico, cara, todo passo que ele dava, irmão. Os irmãos todos sabiam, porque a comunidade lá é forte. Quando o irmão balança, os outros levantam, cara. Temos um grupo, né? 2 grupos, tem o do futebol, tem o do Bravos. Então lá, quando o irmão levanta a mão e pede ajuda, que é um ato de humildade de homem que todos deveriam de ter, né? Vários irmãos intercedem através da sua oração. Vários irmãos. Então foi isso no foco com o Rafa, de vez em quando isso acontece, né, Rafa? Os irmãos que precisam, então, sempre na torcida. E o Rafa é um cara muito querido. Ele é um cara sensacional. Ele é responsável, sim, por um grupo de homens que jogam futebol que não tem árbitro. Você já viu disso, não? Não tem árbitro. Não tem... Ninguém se exalta no futebol, cara. E esse irmão, você conseguir unir esses homens dessa forma... E fazer aquilo acontecer daquela forma, lógico que existe toda uma equipe, mas você encabeçando, sim, é divino. Então, o Rafa, dentro desse grupo, é um cara que todos gostam. Cara. Todos querem estar perto desse cara, todos querem estar na companhia dele. Então, sim, eu tenho certeza absoluta que aquele leito lá passou muitas pessoas abençoadas, querendo sucesso, querendo o bem dele, e a prova está aí, né, irmão? É isso aí. E eu tecnicamente comecei a estudar o seu caso, daí, Rafa, eu falei assim, né, vou montar o suco do Brasil aqui para você, você lembra disso? Vou fazer o Brazilian Knee, né? Então eu peguei técnicas de cirurgiões brasileiros renomados e fiz uma mistura aí de técnicas que depois acabou virando uma publicação científica, né, com a sua autorização, obviamente. E assim a gente conseguiu contribuir para algo maior, né? Então, cenário trágico a gente transformou em ciência e fé. As duas coisas juntas. Amém. Que muitas vezes o pessoal diz que não acontece. Mas, enfim, e aí depois, reconstrução ligamentar, beleza. Vamos para a sua reabilitação, né? Foi recuperando, a gente foi acompanhando, um pouco de atrofia, teve que segurar, ficar imobilizado, rigidez. Dessa parte, o que foi mais difícil para você? Ficar parado, a mente acelerada, ou a dor no joelho, as incertezas, a dor física, não conseguia dobrar? E quando que você procurou o Maurício ou outros fisioterapeutas para te ajudar nessa reabilitação? O ficar parado, acho que foi o mais difícil. Eu não senti dor. Eu não senti. Eu fiquei livre dessa parte. Mas ficar parado, eu tive que ficar com as 2 pernas esticadas, né? Foi tirado o tendão de um joelho, passado para o outro. Então, eu fiquei com as 2 pernas esticadas há muito tempo, tive que ficar bastante tempo ali. E eu sempre fui muito obediente, né? Se mandou fazer, vou fazer, nem pergunto por quê, né? Se o senhor falou, E as dúvidas que eu tinha, eu tirava com o Maurício, eu estava frequentemente no WhatsApp com ele. E ele falou ainda, quando tiver liberado, vem pra cá. Tu vai se movimentar comigo aqui, né? Então, cara, eu tive uma rede de apoio muito grande. Não deu nem tempo de ficar desanimado.
não deu tempo. Não deu tempo. Eu acho que pra galera saber, né, que isso é importante, às vezes alguém tá no hospital, às vezes nem precisa ir lá visitar no hospital. Mas hoje, como tem o WhatsApp, né, eu acho que é interessante. Tu tá sempre falando com a pessoa, né, dando um suporte, porque eu tive, foi legal, não deu nem tempo de ficar só solitário, pensando em murmurar, né, como tu falou, né. Eu tenho uma base forte ali, né, também, mas às vezes para quem não tem, é interessante essa parte da rede de apoio, de ter amigos, né. Mas o que foi a parte difícil mesmo foi ficar parado. A mente sempre está acelerada, não adianta. Mas a parte foi ficar com o corpo parado, né. Perfeito. E depois que eu te liberei ali para se movimentar, aí, Mauricião, você usou alguma técnica diferente ou você foi lá no old school? Senta aí que eu vou dobrar seu joelho. Essa parte a gente recebeu, sim, o Rafael lá na ML Massoterapia, o Lucas Sievert, que é o fisioterapeuta que trabalha com essa parte, foi que fez a maior parte do serviço com ele, né? Então, toda a parte de trabalho de recover, trabalho de mobilidade, porque a gente sabe que quem sai de uma cirurgia de joelho, o quão isso é importante e o quão isso é doloroso para o cliente, mas necessário. Então, esses primeiros dias, primeiros horários, foi com o Lucas. Ele teve um outro grande profissional, né, depois pode falar melhor, que é o Serginho, né, cara, que foi o que ele também fez um trabalho excelente. Acho que a maior parte da fisioterapia foi lá com ele, né, Rafa? Sim. Ou foi mesclado, não sei. Foi mesclado. Isso. Então, ele foi muito bem assessorado. Hoje, lógico, né, pela vontade do cliente, do Rafa, né, do paciente, não ficar naquela murmuração, naquele mimimi, e botar em prática aquilo que tinha que ser feito foi primordial. Então, o Rafael, se tá hoje da forma que tá, ele tá de parabéns, porque partiu sempre dele, que sabe quem tá dentro de uma clínica de fisioterapia é maçante pro paciente, você tá naquela rotina semanal, e o Rafael foi um cara muito disciplinado. E associado a profissionais competentes, Serginho da CRJ, o Lucas da ML, eu acho que foi um casamento de sucesso. Mas lembrando que a parte emocional do cliente, do paciente, nesse momento, é importantíssimo para a recuperação. Perfeito. A equipe multidisciplinar faz a diferença, é o que eu falo. Não adianta eu estudar um monte, ir lá, operar e o paciente ficar parado, né? Tem que buscar também, né? Então, uma equipe multidisciplinar, médico com uma técnica correta, um paciente com uma adesão boa, uma equipe de recuperação, recovery, masso, físio, isso é alcançar. A gente está lá no interior de Santa Catarina e a gente teve um resultado exemplar, né? Não é mérito meu isso eu só fui um instrumento e o resto foi com o paciente, né? Então você tem que buscar, é isso que eu falo também. Uma coisa legal que você falou, Rafa, também, da rede de apoio, né? Então, se você que está assistindo tem um amigo, um colega conhecido que está numa situação de internação ou que está passando por um momento difícil, manda uma mensagem, não precisa ir lá no hospital visitar, né? Isso muda, faz realmente a diferença. E a gente acabou não falando de alguma técnica específica, foi fazendo força, foi gritando, usou talvez as ventosas, usou uma barra grega, acho que é o nome. Ferramenta de liberação miofascial. Todas essas técnicas ela é utilizada para um cliente de pós-cirúrgico, né? Sempre importante, né? A comunicação. Cliente, médico, cliente, fisioterapia, sempre está interligado para o profissional da fisioterapia estar atento ao que vai fazer, né? A gente trabalha lá com o Lucas, que é um fisioterapeuta sensacional, porém tem algumas coisas que eu posso realizar que ele já transfere, certo? Como, por exemplo, liberação miofascial, ou seja, ela com ferramentas, né? Ou de madeira, ou plástica, ou de metal, pode utilizar as ventosas no processo que o Rafael estava passando, ela é de suma importância. Cria uma permeabilidade tecidual muito boa, certo?
tira a tensão de ligamentos, tira a tensão de tendões, cria uma hiperemia tecidual, que isso facilita no trabalho de mobilização articular, trabalha com liberação de fáscia, auxilia muito no trabalho de quem vem fazendo pós-cirúrgico. Então, dentro da massoterapia, existem muitas vertentes. Liberação miofacial e ventosas, eu trabalho com muita frequência e venho alcançando resultados positivos a cada sessão. Perfeito. E você sentiu que, na verdade, ele não precisava de muito instrumento, porque ele é meio... Só a mão dele ali já tem um treinamento militar, né? Doeu muito ou não fazer essas... Não. O Lucas é bem cuidadoso, cara. O Lucas me surpreendeu até, né? E nós viramos amigos, né? Como nós viramos amigos, né? É muito tempo junto. Vocês passam... Eu acho que não tem como não virar. Vocês passam muito tempo com a pessoa e pega uma coisa, um momento crítico, vamos dizer, né? E vai evoluindo com ela, né? Então não tem como, né? A gente vira parceiro, né? E eu já era amigo do Maurício. E o Lucas eu fui criando, estreitando essa amizade. Eu e o Lucas agora somos amigos. Eu vou lá tomar café às vezes na casa dele. É um menino bom e um menino que é muito inteligente. É muita técnica, ele usa também. Ele fez as ventosas, ele me explicava tudo o que ele ia fazer. Me deixou bem seguro nessa parte, porque eu tava com medo, né? Eu tinha muita sensibilidade na panturrilha e no joelho. E aí toda hora eu falava, cuida, né? Com medo, né? E ele sempre me explicou tudo, me deixou bem tranquilo. A parte do Sérgio também, da CRJ também, excelente, porque ele foi o que fez a mobilidade mais, né? O Lucas me fortaleceu, o Lucas fez a liberação miofacial, as ventosas, e lá na parte do Sérgio, aí o Sérgio trabalhou a mobilidade, né? E onde tivemos bons resultados ali na mobilidade, né? Mas o que o Maurício falou, o conjunto matou a pau, assim, não teve, só dependia de mim, né? Eu tinha que fazer, eu acho que eu somei nisso, mas eles somaram mais, até com o jeito que eles têm de trabalhar, né? Eles me ajudaram também nisso, me mantendo mais tranquilo, me passando confiança com a própria fala técnica, né? Essa fala segura do profissional, ele não tá fingindo, né? E ele nem tá, tipo eu aqui, gaguejando para falar, né? Ele fala firme mesmo, com técnica, explicando certo. Isso não tem como o paciente não ir e se entregar e fazer mesmo, né? Porque ele já tá ali, né? O mais difícil ele fez, ele já foi até lá na clínica. Então ali ele vai se dedicar. Imagino que isso a maioria passa, né? O difícil é ir lá, sair de casa e fazer, né? Quando tá lá, acho que o profissional ajudando, não tem como. E os profissionais de fisioterapia foram muito fundamentais. Vou mandar um abraço aí para o Sérgio da CRJ também, lá de Araguá, que foi fundamental nessa reabilitação. Será que a gente consegue trazer ele aqui? Ele é meio jogador também, né? Ele é meio jogador. Ele bateu uma bolinha comigo. E ele tá me ajudando na volta do futebol, tá? Ele tá me ajudando. Conversei com ele, avisei ele que viria aqui, falei que falaria o nome dele aqui, se ele permitisse, né? Ele falou, meu Deus, ele até agradeceu. Vamos marcar ele ali vamos intimar ele para vir para cá. E vocês ouviram o que ele falou, né? Tá voltando a jogar. Já a gente chega nesse final. E doutor, o Sérgio, ele tem história pra caramba. Ele trabalhou no Botafogo, futebol de campo, né, Rafa? Sim. Tá intimado. Ali é resenha, mano. Ali é resenha. E nos casos também, Maurício, a parte da crioterapia, não só no caso do Rafa, mas... não só fazer o gelo, mas aquelas imersões também você costuma usar, isso dá um alívio ou parou de fazer? Como é que você... Não, a gente trabalha assim, hoje a gente está expandindo a ML para fazer eventos, estamos trabalhando em alguns eventos e nós levamos, um dos cases a gente leva a crioterapia, eu utilizo crioterapia já há mais de 25 anos. Desde que começamos a ingressar no futsal, comecei a trabalhar com profissionais de alto rendimento, a gente vai adquirir esses conhecimentos. Então, falando com o João Romano, falando com fisioterapeutas
como o Chiquinho, da seleção brasileira, qual passou comigo, o Thiago, o fisiologista da seleção brasileira. Então, passando por esses profissionais, a gente acabou trazendo a crioterapia parceira ao esporte. E eu posso te falar na prática que dá certo. Dificilmente os nossos atletas tinham lesões musculares ou tendíneas, né? Já parte por aí você reduzindo essa parte de lesões dentro da sua equipe, você tem um atleta mais inteiro. A recuperação pós-atividade, crioterapia, além de reduzir a parte de lesões, ela também auxilia em recuperação muscular. Ele acelera esse processo de recuperação, devolvendo o atleta mais rápido para a atividade física. Ou seja, a comissão técnica sempre tem o atleta à disposição. Tá? A gente sempre, falando com o doutor André Pedrinelli, ortopedista do Estado de São Paulo, ele é da FIFA, eu acho. Ele é o médico da seleção brasileira nosso. Então, ele sempre nos explicava água entre 8 e 10 graus, né? Acima de 10 minutos, né? Acima de 10 graus aumenta 1 minuto. E águas abaixo de 8 graus, o efeito acaba sendo ao contrário. Em vez de ajudar, acaba prejudicando. Então tem que ter alguns cuidados, sim, para quem for fazer a crioterapia. É por isso que funciona, né? Até o pessoal da FIFA estuda, faz, e isso na prática... Nos atletas, eu considero também um atleta por fazer maratona, mas pensando em atletas mais de alta performance ou nossos colegas do dia a dia, do triatlo, enfim, a gente não quer ter lesão, e não só procurar você ou a equipe quando está lesionado. Então, a prevenção da lesão entre os jogos é fundamental, né? Então, até ia te perguntar, nessa caminhada aí de esportiva, tinha algum jogador que já via você e já deitava? Já? Tinha algum famoso chinelinho? Tinha vários? Não, pai, tinha. Não, tinha. Graças a Deus, dentro da profissão, só tenho amigos, só tenho pessoas que eu tenho o maior respeito e tenho certeza que eles sentem por mim não seja diferente. Mas na Malve nós tínhamos o Chico, cara. O Chico gostava de uma massagem, meu irmão. Via você, já deitava. E pai, não, e ele era assim, ó, acabava o treino, ele gostava de resenha. Ele ficava na quadra, conversando com os brother, aí finalizando o trabalho lá e, pô, tu acaba o serviço e quer ir embora, né, irmão? Aí tu ficava esperando os caras e tal, aí entrava o Chico, o último atleta, foi Maurício, dá uma soltadinha aqui na minha panturrilha. Eu falei, irmão, pô, me ajuda, né, brother? Mas a gente sempre fazia, sempre trabalhava, mas a letra sempre tinha, né? Muito bom, muito bom. Obrigado pela lembrança. Rafa, voltando para o seu joelho, em torno de pelo que eu me lembro, em torno de uns 4 meses de pós-operatório, a gente já tinha um objetivo funcional, seu joelho já estava com uma flexão aceitável, em torno de uns 80, 90 graus, que é o mínimo para a gente fazer atividades da vida diária. Mas a gente queria mais. Eu percebi que ele ia mais, que ele fez um pouco de artrofibrose, quando dá um pouco de fibrose, e aí eu propus para você dobrar mais esse joelho aí, que eu acho que dá. Aí você lembra dessa parte aí? Como é que foi? Lembro. Tu botou como meta, né? Achei legal isso. E eu também queria. E não estava chegando na meta, né? A gente não estava conseguindo, eu estava passando muita dor. E o Sérgio estava fazendo o possível lá também, para dobrar. O Lucas fortalecia, né? Fazia minha mobilidade de tornozelo ali, para eu conseguir, e fortalecer a posterior ali, para eu ter força para puxar e para poder dobrar mais, né? E o Sérgio ia e tentava, e nós não conseguimos chegar a 90 graus, né? E aí tu falou, e aí, vamos, eu faço um procedimento aqui, tu toma anestesia e a gente dá uma forçada, né? Eu falei, bora que eu acredito em ti, então vamos, né? E aí tu... Deu certo, deu certo, me assustei na hora, porque, né? De novo eu não senti dor nenhuma, só que depois inchou de uma tal forma o joelho que me assustou, né? Mas foi mexido, né? Foi mexido forte ali, né? Então precisava, né? Mas confiei, cara, tu falou... Vambora, Tu né? falou como meta, vamos,
Esse tipo de procedimento, para explicar para o pessoal, quando a gente tem um joelho rígido, pós-operatório, em torno de 3, 4 meses, ainda dá para fazer esse procedimento de artrolise ou liberação, né? Então a gente cede o paciente, vai devagar, não é nada truculento, né? Porque senão eu posso fazer mais lesão, romper um tendão patelar, fazer uma alavanca muito forte. Então a gente vai devagarzinho, soltando a fibrose. Como você está relaxado, você não compete comigo, né? Então a gente vai fazendo. Não dá para fazer em todo caso, mas no seu caso dava. Então a gente atingiu ali 125 graus, que é quase normal, né? Então foi ótimo. Claro, depois gera uma dor, um processo inflamatório, mas atingimos o objetivo a partir daí. Acho que doeu um pouco, alguns dias, porque não é tão fácil assim. E depois, aí deslanchou, né? Cara, que evolução que deu depois. Você tá com quanto tempo de pós-operatório agora? 8 meses. 8 meses. Então, eu já tô te querendo mais. Né? Beleza. Então, assim, uma evolução muito satisfatória e uma história também que ainda não terminou, porque você agora vai voltar a jogar, né? Eu acho. Eu espero que sim, Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tá liberado esse futebol. Será que tá ou não? A esposa dele tá aqui no bastidor, pessoal. Com menos frequência. Tá. Com menos frequência e 0 competições. Não precisa mais competições, né? Agora, ajudar os outros, né? Ajudar os outros a jogar, poder ensinar um pouco do que eu fiquei a vida toda fazendo, né? Terminar essa faculdade de educação física que eu procrastinei tanto, né? Terminar ela e poder ajudar agora, ensinar a jogar um futebol técnico, a jogar um futebol como a gente está ensinando os irmãos ali, ter o autocontrole, jogar com autocontrole, né? Perfeito. Você viu agora, traduzindo tudo, a gente consegue ver uma coisa que você falou lá no começo. Você era técnico, consertava elevadores, essa situação aconteceu, você mudou sua vida, você está estudando, muita coisa mudou para melhor, teve um fato ruim, mas sua vida vai melhorar a partir de agora. Você está fazendo isso, né? Então, essa é a mensagem também que é bom a gente deixar, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo que somos homens, cara, e a função do homem é consertar as coisas. De alguma forma, né? O problema vai ter sempre, né? Só que como a gente vai virar essa chave, né? Arrumar esse problema, né? Foi o que tu falou, tá ali o problema, vamos consertar, vamos arrumar. Então, nem sempre é fácil, né? Mas com a ajuda de um, com a ajuda de outro, com a ajuda do Lucas, com a ajuda do Sérgio, com a ajuda da minha rede de apoio, da minha galera ali me motivando, não tem como. Eu acho que era só se eu não quisesse. Só se eu não quisesse. Perfeito. Muito bom, Rafa. Obrigado por compartilhar isso. Mauricião, considerações para a alta do paciente? Como é que você... Considerações finais. Tem mais alguma coisa que dá para... Tá bom já, né? Já dá para jogar? O que você acha? Irmão, aconteceu tanta coisa com esse maluco, cara. Que esses dias ele postou um vídeo já batendo na bola, dando trote, fazendo cone, é de arrepiar. É de arrepiar o tamanho de exemplo que esse maluco foi. E da forma que foi tudo, né, Rafa? Da forma que aconteceu, pô, numa sexta-feira à noite, tá esse abençoado lá, cara, e tu tá em boas mãos e hoje você tá aí, cara, tá liberado, doutor. Tá, beleza. Não sei, perdão, não sei se tá liberado não, velho. Tenho que falar. Ótimo. Eu vou encerrar agradecendo vocês, mas peço que se tiverem mais algumas considerações sobre o trabalho, carreira, mensagens finais e para a gente finalizar essa trajetória. Rafa, primeiramente. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Cara, a minha vida, como ele falou, fez assim, ó. Fez assim de julho do ano passado até agora, né? E eu quero mais, que venha. Agora eu tô preparado, né? Pode vir mais, né? Eu nunca imaginei estar no espaço desse, né? Mas, cara, o que eu posso dizer? É Deus, cara. Só posso dizer isso. Se apeguem na sua fé,
conforme for, respeito todas as religiões, né? Mas tem que ter um caminho para seguir, tem que ter algo para buscar, e se buscar, busque com fé, né? Às vezes não vem através da maneira que tu queria, de outra forma, né? Mas tenta ver sempre um lado positivo que dá para fazer acontecer. Obrigado. Faço das palavras do Rafa minha também, né? Acho que tem que ser grato. Tem que ser grato por tudo na nossa vida, né? O dia que nós acordamos, independente de como está a nossa vida, você levantar, gratidão, agradecer, acho que é a palavra maior. Doutor, muito obrigado. Pô, um grandíssimo amigo. O senhor é luz na vida de muita gente, pode ter certeza disso. É maratonista, é amigo, é cliente, é cavaleiro? Um pouco. Prova do tambor? A gente arrisca. Monstro, cara. Monstro. Né? Agradecer todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Nossas famílias, nossas esposas, né? Poxa, a Fabrícia, beijão, meu filho Bernardo, que hoje está aqui junto com a gente. Gratidão e agradecer pelo nosso ciclo de amizade, nosso grupo de apoio. Quando a gente precisa qualquer coisa, é impressionante, mano. Qualquer coisa, você coloca naquele grupo lá, rapaz, um irmão vai te responder. Um irmão vai te... Eu tenho absoluta certeza. E isso aí que nos deixa feliz em continuar. Perfeito. Muito obrigado pelas considerações. Por isso que eu digo que isso aqui é a ortopedia 360 graus. Temos paciente amigo, temos massoterapeuta amigo. Tecnicamente, aqui nós tivemos um episódio técnico, mas também emocional. E eu gosto sempre de falar que a fé, ela tem o efeito de um fármaco, ela é remédio, né? Então, se a gente tiver isso frequentemente, com certeza nossa vida será mais fácil. Muito obrigado a todos que assistiram esse episódio. Compartilhem esse conteúdo e curtam e deixem seus comentários. Muito obrigado a vocês.